Meu nome é Joyce Nazareth, eu sou consagrada da comunidade de vida Shalom e sou missionária na cidade de Budapeste, na Hungria, há 4 anos. Nós aqui somos 5 irmãos missionários da comunidade de vida que trabalhamos na evangelização. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre, dentro do tema do fórum, que é a evangelização e misericórdia, sobre a nossa experiência de evangelizar em outras terras, de forma especial na Europa. Uma terra que evangelizou tantos povos e que hoje é chamada a acolher missionários, como nós estamos aqui. E alguns desafios muito concretos que nós experimentamos aqui no campo da evangelização é a questão no homem de hoje, em todas as maneiras, mas como uma cultura muito impregnado, é a questão do individualismo no campo da fé. A fé, eu tenho uma experiência aqui na Hungria, de forma especial, mas de forma geral, no homem da Europa, no homem europeu, a fé é algo individual. Eu vivo a minha experiência de fé, por exemplo, entre os católicos, mas ela é minha, pessoal. Eu não interfiro na opinião de ninguém, é muito particular, é algo pessoal. A fé no âmbito a ser anunciada às pessoas é uma invasão de privacidade. Isso é tão interessante que não se fala sobre isso muito explicitamente, mas quando as pessoas que nós começamos a conversar, a conviver, as próprias pessoas que começaram a se aproximar de nós e fazer parte da obra, quando nós começamos a falar de evangelização, de anúncio, de falar da fé, anunciar Jesus, que é o autor da nossa fé, convidá-los a se tornar pessoas de fé e praticar a fé, é muito ofensivo para eles. E interessante que quando nós começamos também aos jovens que estão na nossa obra, que já participam da obra conosco há um bom tempo, começamos a animá-los a evangelizar, eles começam a dizer, eu não sei, isso eu não sei. Por mais que nós dizemos que é a ação do Espírito, eles dizem, eu não sei. Mas esse não sei é mais essa questão cultural de que é demais eu invadir a pessoa com a minha experiência, dizendo para eles acreditar. Porque a expressão de fé e a minha vida religiosa é muito particular, é só minha. Eu gostaria de dar 2 exemplos que me chamaram a atenção não tem muito tempo. Quando nós chegamos em Fortaleza, nós estivemos em Fortaleza, no Brasil, com um grupo de jovens, e logo no primeiro dia que nós chegamos, no outro dia, vieram até nós uma TV aí de Fortaleza para fazer uma entrevista. E eu convidei um jovem que nem é da nossa obra, mas foi conosco, para falar qual está sendo a impressão que ele espera lá no Brasil, do Aleluia, enfim. E ele disse que chamou muita atenção dele quando ele entrou na cidade de Fortaleza, tinha um outdoor, um cartaz muito grande escrito Deus ama você. E ele achou isso assim impressionante, porque isso não existe aqui. Ele até mesmo disse, eu vim de uma igreja muito tradicional, eu não saio escrevendo em todo canto falando que eu acredito e nem convido as pessoas a acreditar. A impressão deles foi essa expressão de falar de Deus e anunciar e apresentar a todos assim, chamou muita atenção dele, porque isso não é comum. E a outra foi esta semana passada, nós começamos uma ação de evangelização, digamos de evangelização, de atração de jovens, que é, além daqueles que são católicos, nós também tentamos atrair aqueles que não são. E nós fomos para uma faculdade veterinária divulgar as aulas de dança que nós vamos começar a dar nessa faculdade, não uma faculdade católica. E nós estávamos lá no intervalo, e nessa faculdade nós não podemos dizer que somos missionários. Nós somos brasileiros e estamos divulgando um evento cultural que nós vamos dar nessa faculdade para aqueles que quiserem, para os jovens que quiserem ir. E teve um jovem que se interessou muito, porque ele é muito interessado com a cultura latina, aprendeu português sozinho e veio até nós e ficou super feliz que conheceu alguns brasileiros, nos achou muito legais, enfim.
E no próximo final de semana, que foi esse domingo agora, foi um evento que nós fazemos num bar, onde nós, uma vez por mês, fazemos show de música, de dança, coisas atrativas, não aparentemente de cunho religioso, para poder quem é cristão e quem não é cristão, quem é católico e quem não é. Então esse jovem, rapidamente, ele gostou de nós, achou interessante e foi para o evento nesse bar. Conversou, ficou, apesar que foi um pouco estranho, porque no meio do evento um padre foi, depois da dança, um padre foi dar uma palestra sobre decisão. Falando um pouco no âmbito da psicologia, a dificuldade de decidir dos jovens de hoje, mas dava-se para ver que ele estava falando também de Jesus, de Deus, e ele achou um pouco estranho. No decorrer do caminho, ele ficou sabendo que nós éramos missionários e se assustou um pouco. Depois, quando foi na segunda-feira, mas ficou conosco até o final. Quando foi na segunda-feira, ele chegou na faculdade para um jovem que estuda lá e que é do nosso grupo de oração, um pouco decepcionado, porque ele recebeu um livrinho falando do nosso carisma, falando de quem nós somos, o que nós fazemos e tal, em húngaro, e ele leu que nós éramos celibatários, assim ele entendeu. E ele chegou para esse amigo e, bem decepcionado, disse assim: "Ei, eles são celibatários." Ele deve ter achado muito estranho, porque deu para perceber que ele nunca teve contato nenhum com a fé. E assim nos conheceu, pessoas tão legais e que eram celibatários. Enfim, a experiência que nós vamos tendo, e eu acho que esse é um caminho muito aberto da evangelização, que é também o caminho da misericórdia, é acolher a pessoa assim como ela é, mas em primeiro lugar é ir até ela, é abrir as portas do nosso coração, da nossa vida para ela, independente da primeira coisa que eu disser, aceite o Jesus ou não. Eles têm tido uma acolhida muito grande de nós como pessoa. A primeira coisa que nós procuramos viver aqui é o sentido de ser família, de sermos irmãos, mostrar que somos felizes vivendo assim. E eles gostam, principalmente os jovens, gostam de estar no nosso meio. E pouco a pouco nós passarmos o sentido da nossa fé. Como eu falei, a fé é algo individual. Não quero falar sobre esse assunto. E ao fazermos essa experiência de ir até eles, não esperar que eles vão vir até nós, porque eles não vêm. Ainda mais se nós dissermos que somos missionários. Tem essa palavra missionário, de forma especial no húngaro, tem como se fosse uma imposição. Tem uma outra tradução na língua húngara que é como assim: eu vou te impor a minha fé, eu vou te fazer acreditar naquilo que eu acredito. E eles têm isso muito pesado e não gostam nem de falar do assunto. E até mesmo entre os católicos, são muitos húngaros que perguntam assim: por que vocês vieram para a Hungria? Aqui não precisa de missionário, porque vocês não vão para a África, lá tem pobres, lá precisa de ajuda. Por que vocês vieram para cá? Na verdade, eles nem reconhecem que tem necessidade disso, nem reconhecem. Também nesse âmbito socioeconômico de uma Europa muito desenvolvida, culturalmente também dizendo, Deus já não é segundo eles, mas isso não é verdade, Deus já não é a maior necessidade. E nós encontramos desafios logo, principalmente para aqueles que não teve uma experiência de fé, e também aqueles que tiveram no âmbito católico, que dizem que são católicos, mas não têm uma experiência viva de fé. Como eu disse, vive a sua fé de forma individual. Eles têm dificuldade de acolher a misericórdia de Deus, que vem gratuitamente, de acolher uma experiência mais profunda, mas eles têm necessidade. E a experiência que nós temos é que, como esse jovem, ele não queria sair de perto de nós durante o evento todo, veio conosco de bonde até perto da nossa casa e ficou super feliz quando a gente convidou ele para vir para a nossa casa, apesar dele ter se decepcionado e saber que nós éramos missionários e, segundo ele entendeu, celibatários. Mas eles têm aquela expressão que o Papa Francisco usa, nós somos chamados a sermos uma família, um espírito de família, um espírito de amor, de vida entre nós, de alegria, que expressa a vida de Cristo para acolher os órfãos do mundo, os órfãos que têm sede disso, mas não reconhecem que têm sede de Cristo.
Então, é o nosso corpo, é a nossa vida, a nossa alegria, a nossa presença. É nós tentarmos de todas as formas ir até eles para mostrar que eles têm necessidade de algo mais profundo. Eles têm necessidade de serem escutados. Eles têm necessidade de serem ajudados. Eles têm necessidade da nossa oração. E eles têm essa necessidade também de amar. De ver isso como um valor. A fé é um valor e poder transmitir a fé. Isso de forma especial, essa linguagem de evangelização na igreja europeia, que é uma igreja antiga, que é uma igreja mãe, né, que podemos dizer, é um grande desafio, sendo a igreja que é chamada a falar para o mundo de hoje e anunciar esse Cristo. Há muito Cristo ideológico, o Cristo que eles aprendem até nas escolas que não são católicas, que sabem muito bem da história de Cristo, mas falta essa experiência. E eles também desejam ver na nossa vida, no nosso testemunho, por quê? O que levou eles a fazerem isso? O que levou eles a quererem, digamos, ser celibatários? Como um questionamento. Mas a primeira coisa, a acolhida, o ir até eles. Nós precisamos sair muito mais de nós, digamos assim, nós que estamos em outras terras, do que, e principalmente terras, em culturas, essas culturas mais individualistas, de uma estrutura cultural mais estável, digamos, nós precisamos sair muito mais de nós, constantemente dar daquilo, do que temos e que não temos, para eles perceberem que precisam de Cristo, porque eles não vêm. Precisam, não têm consciência de que precisam, mas não vêm. Na verdade, eles acham que não precisam, que estão satisfeitos, que são felizes assim, mas não são. São tristes, faltam sentido de vida. Esperam de nós essa acolhida de misericórdia. E mais interessante, eu não te acolho primeiramente para que você se converta a Cristo. Eu te acolho por aquilo que você é. E se a minha vida te atrai, se a minha vida é interessante para você, eu mostro aquilo que tem na minha vida, que é Cristo. E para aqueles, isso para os que estão mais fora da igreja, e para os que estão dentro também, que nós atingimos ou mostramos um pouco da nossa expressão de evangelização, eles aprenderem que o que eles receberam precisa ser transmitido. Isso não é uma tarefa fácil, é muito desafiante, mas o Espírito Santo tem convencido as pessoas a isso, e nós devemos ser os primeiros a não desanimar, a não desistir de primeira no anúncio de Cristo, no testemunho em primeiro lugar, o testemunho do ser família, o testemunho da alegria de ser missionário, o testemunho de uma vida íntegra, que amamos a Deus em primeiro lugar e por isso estamos aqui. E aí anunciamos com o nosso testemunho, com a nossa alegria, que Jesus Cristo é o sentido, é a fonte de alegria para a vida de todo homem. Deus abençoe vocês. Amém. Shalom.